O título da nossa mensagem hoje, nessa conferência da família, é Clamando pela Minha Família. Este clamor pela minha família, ele soa como um pedido de socorro, né? Porque eu posso orar pela minha família, mas principalmente, quando eu vou clamar pela minha família, ela vem num peso de socorro. E aí você pode estar pensando assim, não, mas minha família está tudo bem, meus filhos estão aqui, minha família está aqui, está tudo tranquilo, por que eu vou clamar pela minha família? Deixa eu te contar uma historinha, a minha história. Quando nós éramos adolescentes, a gente frequentava a igreja, íamos todos para a igreja, então aquela turminha, né, que nem tem aqui também, pessoal, e a gente sempre estava junto. E um dos meus primos, da nossa mesma idade, eu não sei como, queridos, vivendo no meio do evangelho, vivendo no meio da família de Deus, ele arrumou uns amigos e foi para as drogas, e ninguém sabia. Quando foram descobrir, já tinha passado, já era de maior, e ele estava todo enrolado com esse negócio. Às vezes, na nossa família pode estar acontecendo algo que a gente nem sonha que possa acontecer. Por isso do clamor pela família. Mas esse clamor, ele é um convite de reflexão, para nós usarmos a nossa razão, a nossa consciência, para restaurar e fortalecer os laços que unem uma família. Então não basta, queridos, clamar se não compreendermos o projeto de Deus para a família. Nós temos que começar lá, entender como que é, de onde surgiu essa ideia da família. Então nessa manhã eu te convido a identificar, eu te convido a alinhar, eu te convido a integrar cada elemento que compõe a estrutura familiar. Então para isso, eu te proponho uma jornada de descoberta, onde o clamor se transformará em estratégia. Repita comigo, o clamor se transformará em estratégia. Então nesse sentido, nós queremos traçar um paralelo, montar como se fossem as peças de um quebra-cabeça. Família é como se fosse um quebra-cabeça, são peças. Ela não surge e durante toda a vida familiar, existem muitas situações que é como um quebra-cabeça, você tem que ali estar resolvendo. Então para que o clamor pela minha família seja compreendido, nós precisamos de compreensão de como Deus instituiu esta família, porque isso é um sonho de Deus, foi o sonho de Deus, né? Instituir uma grande família. Então eu quero te alertar que a sua família não é tua, a sua família é de Deus, porque o projeto é dele. E quando ele coloca filhos na sua família, é como se ele estivesse te dando um presente, dizendo assim, ó, eu vou deixar com você para você cuidar, cuida deles para mim. Esta que é o comportamento que nós devemos ter diante dos filhos e diante da família. E como que isso aconteceu? Como que Deus formou essa família? Como que Ele planejou esta família? Então aí eu preciso entrar lá na história, lá em Gênesis, começar a história lá, para que a gente entenda a importância que é você manter a sua família na presença de Deus. Mas eu quero começar hoje com o verso 2, porque o que aconteceu lá foi que houve uma rebelião nos céus. Lúcifer, ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos do Senhor, e o Senhor precisou fazer uma limpeza nos céus, e Deus expulsou 1/3 desses anjos junto com Lúcifer dos céus, e a terra já existia. E quando esses anjos, eles caíram para baixo, eles foram na terra em irados, e falaram assim, vamos destruir aquilo que Deus construiu. E eles partiram para cima da terra, e destruíram a terra, tudo que existia. E aí a gente vai ter a prova disso lá em Gênesis, capítulo 1, verso 2, Gênesis capítulo 1, verso 2, diz assim, era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. O que o Espírito de Deus estava fazendo sobre as águas? Muito provavelmente, aqui umas possibilidades, porque irmãos, na palavra de Deus, a gente tem que fazer pergunta ao texto, e muitas vezes colocar algumas possibilidades. Isso não é heresia, é possibilidades. Então eu olho para Deus ali, nesse texto, e nesse momento eu penso assim, que Deus estava ali, dando uma pausa no seu reinado, e ali ele tem a ideia de criar a família, e ele monta esse projeto em sua mente, e Deus começa criando o ambiente onde esta família iria viver. E ele pega essa terra e diz, haja luz,
houve luz. Haja firmamento, houve firmamento. Apareça a parte seca, que seria a terra, e lá surgiu a parte seca. Cubra a terra de vegetação, e assim foi. Haja 2 luminares, dia e noite, sol e lua, para iluminar o dia e a noite, e assim foi. Encham as águas de seres vivos, e assim foi. Produza a terra seres vivos. E aí a gente vai ver lá em Gênesis, no capítulo 1 ainda, mas lá no verso 26, diz assim: então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele, repita comigo, domine ele, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais, grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem, rentem ao chão. 27, olha até aqui, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Repita comigo, homem e mulher os criou. E a outra situação que acontece aqui é domine eles. Você sabe que a Bíblia, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, é exatamente o Torá judaico. Ela foi extraída do Torá judaico. E depois nós temos os acréscimos de alguns livros, e depois o Novo Testamento. Um livro judaico chamado Talmud. Quem já ouviu falar? O Josué já ouviu, certeza. Olha lá. E esse Talmud, ele explica esse texto aqui, muito curiosamente. Ele diz o seguinte: ele acrescenta que Deus criou Adão e Eva do barro, iguais. Então esse primeiro momento, onde está escrito homem e mulher criou, ele fez o barro do homem e fez o barro da mulher, e criou os dois iguais. E esse verso 27 nos dá o quê? Essa possibilidade de imaginarmos que isso foi feito dessa maneira. Por quê? Porque havia entre eles uma situação que nós chamamos de incompatibilidade de gênero. Porque os dois foram criados para dominar. E como casais, o homem queria dominar a mulher e a mulher queria dominar o homem. Tinha ali uma certa dificuldade de convívio. E essa primeira Eva, vamos dizer assim, ela era dominadora e vivia em constante conflito com Adão, que deveria dominar. Isso diz lá no Talmud, se você ler lá, você vai ver. E não conseguiram formar a primeira família que Deus queria ter formado, filhos. Percebe como é complexo você formar uma família? Porque Deus teve situações difíceis para formar uma família. E esta Eva acaba abandonando Adão e vai viver solitária em alguma outra região fora do Éden. Gênesis 2,19. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o nome. Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, as aves dos céus e todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Vai ligando aí. Não se achou. Quando a gente lê esse texto rapidamente, a gente fala assim: será que Deus estava procurando no meio dos animais uma auxiliadora? Porque ele diz que não achou. Lá em Talmud, quando ele explica que a primeira mulher não deu certo lá, é porque esse texto aí já dá uma dica para a gente. Agora, eu gosto daquela explicação do pastor Cláudio. Adão estava lá dando nomes aos animais, feliz da vida, estava sozinho, a mulher tinha largado ele, estava, né? E aí Deus olha para Adão e fala: Adão, você é muito feliz, hein? Você sabe que essa tua felicidade me incomoda. Vai dormir que eu vou arrumar um problema para você. Vai dormir que eu vou arrumar um problema para você. Isso aí é explicado lá em Gênesis capítulo 2, verso 21, né? Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher. Aqui não está escrito a mulher. Você viu como você tem que prestar atenção nos detalhes? Deus não fez a mulher para o homem, ele fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem, o que o homem disse? Esta sim
é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirado. Por que ele disse essa assim? Quando que você fala que esse sim? Quando já teve. Quando você tem duas situações, você tem duas peças, uma serve, outra não serve, como é que você fala? Agora esse aqui sim, esse aqui deu certo. Percebe como o Talmud deixa uma dica assim, que a gente pode considerar? Existe essa possibilidade. Enfim, Adão e Eva, esse segundo, né? Tiveram 2 filhos, Abel e Caim. Caim vai e mata Abel. Que dificuldade da família, hein? O irmão mata o outro. Aí Deus expulsa Caim do jardim do Éden, está lá no verso Gênesis 4:16. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Caim teve relação com sua mulher, e aí a pergunta sempre surge: mas com quem que Caim casou se só existia Adão e Eva? Aí alguém arrisca e fala assim: não, deve ter sido com uma das irmãs, porque a mulher não era, nesse tempo, não era citada na Bíblia. Para de onda, irmão. Vai nas possibilidades. A primeira Eva lá não foi embora. Então Caim também foi embora, e lá eles se encontraram e formaram uma família. Amém? Todos estão comigo? Ninguém foi embora ainda não? Então vou continuar. Agora, pensa comigo. Imagina uma união de um espírito assassino de Caim com uma Eva dominadora. Que tipo de geração iria surgir? Gênesis 6:5. Deus olha e diz assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos seus pensamentos, do seu coração, era sempre e somente para o mal. Então Deus decide continuar esse projeto a partir de Noé, porque estava tudo contaminado, estava tudo perdido, não existia mais família, não existia lei, estava tudo, a geração que ali foi formada estava totalmente perdida. O projeto de Deus para a família estava ali perdido. Gênesis 6, verso 8, diz assim: a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus, e Noé gerou Sem, Cão e Jafé. Vamos ler o texto. Depois disso, vamos construir uma cidade com a torre que alcança os céus. Assim nosso nome será famoso, e não seremos espalhados pela face da terra. Ali houve uma rebeldia ali, né? Verso 5: o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo, e disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir aquela cidade. Tudo isso era investidas contra o plano de Deus para a família. O plano de Deus sempre foi a família, e a história mostra que em diversas situações a família foi atingida, a família foi perseguida. O clamor pela família tem que ser constante, amados, porque a família, ela é atacada pelo inimigo. É o grande projeto do inimigo, é frustrar os sonhos de Deus. E quando Lúcifer se propôs a estar contra Deus, e sendo a família um projeto de Deus, ele vai atacar a sua família em todos os pontos, aonde ele puder entrar, na onde que você menos possa imaginar. Porque desde a concepção do projeto de Deus para a família, existiram ataques. Em Gênesis 12:1, diz assim: então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhes mostrarei. Farei de você, olha o sonho de Deus voltando aqui, harei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Aleluia! Aí entra Abrão, né? Depois se tornou Abraão. A história fala sobre Abraão, fala sobre Isaac, fala sobre Jacó, fala sobre José. E lá em José, no Egito, as famílias do povo de Deus
são aprisionadas e escravizadas naquele lugar. Olha só o projeto de Deus sendo atacado. Então Deus levanta um libertador, Moisés. Deus retira seu povo do Egito e os aloja em Canaã, terra que emana leite e mel. Aí nasce a era dos juízes, o povo na frente pede um rei, Deus concede, surgem os profetas, e por se multiplicar a iniquidade surge o período entre o livro de Malaquias e Mateus. Se você pegar a tua Bíblia física e você ir no livro de Malaquias, para você passar para o livro de Mateus, tem lá umas 4 folhas em branco. Aquilo não está ali só para separar os livros, não. Aquilo ali representa o período de 400 anos que Deus se calou, não falou mais através de profetas, não falou mais de nada. O povo clamava ao Senhor e o Senhor se calou. 400 anos, 4 gerações. Então esse período marca o silêncio profético de Malaquias até a pregação de João Batista. Mas havia uma promessa de Deus que ainda não havia se cumprido. Está lá em Isaías 9:6. E eu queria que os irmãos lessem comigo. Vamos lá. Porque um menino aleluia, nasce Jesus, ele entra na família para trazer paz e harmonia entre todos. É Jesus. Centenas de anos Deus vem aprimorando a família, para que esta família chegasse até eu e você, da glória a Deus. Dessa forma você precisa se posicionar em seu casamento e em sua família. Como diz lá em Romanos 12:2, não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformado pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. Precisamos, querido, clamar pela nossa família, com bases sólidas, como descrito em Mateus 7:24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha que é Jesus Cristo. Meu querido, não existe o outro meio da sua família ser uma excelente família na presença do Senhor, a não ser por Jesus Cristo. Para clamar pela família, segundo ponto, nós temos que ter tempo, paciência e perseverança. Tempo. Para equilibrar a família, você precisa gastar tempo com ela. Como diz lá em 1 Coríntios capítulo 13, o amor é paciente, o amor é bondoso. E lá no verso 7 ele completa: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Assim é o casamento. Você precisa, na maior parte do tempo, ter paciência com o seu cônjuge e com os seus filhos. Casamento, queridos, é uma eterna construção. Vai exigir muita renúncia para focar na missão de Deus, que é formar filhos semelhantes a Jesus. Devemos olhar para a família como Deus olha, e não com os nossos olhos. Jesus olhou para mim e para você e pensou: eu vou morrer por eles. Jesus olha para Pedro, e mesmo sabendo que ele ia negar, ele disse assim, lá em Mateus 16:18: e eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Porque a igreja é a estrutura da família. O que seria da sua família se você não tivesse a igreja, não tivesse os departamentos, não tivesse o departamento infantil, não tivesse a escola Flow, não tivesse isso para escorar e ajudar a construir uma família sólida? O que seria?
Você não pode deixar que os seus negócios, os negócios do pai, os negócios da mãe, seja mais importante do que os seus filhos. Porque você tem uma responsabilidade primeira, antes dos teus negócios, os teus filhos na presença de Deus. 1 Pedro 3,8. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Devemos clamar pela nossa família, para que esta não receba o espírito dominador da primeira Eva, e nem o espírito assassino de Caim. Eu gosto de pensar como salmista. Salmo 73, 28, eu queria que você ficasse de pé. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Repita comigo, mas para mim, bom é estar perto de Deus. Irmão, se você está indo aos cultos da sua igreja apenas para cumprir a escala de serviço, tem algo errado. E nem sempre a culpa é sua, até porque tem muita gente passando por esta crise de identidade eclesiástica. Alguns já estão cansados da sua igreja, desanimados com os cultos, perderam a vontade de se envolver nos trabalhos da igreja. Às vezes, tentam até ir para outras igrejas, mas daqui a pouco estão sentindo a mesma coisa. Você está precisando assistir o vídeo que preparei sobre este assunto e conhecer e por que de tantos irmãos na igreja estarem desanimados. Eu convido você, irmão, a disponibilizar 40 minutos do seu tempo, que o ajudará a compreender tudo, a tomar decisões e o rumo certo da sua fé cristã. São 40 minutos navegando pela Bíblia e abrirá sua mente para o novo de Deus.